Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Catecismo da Igreja, parágrafo 1849 e 1850. Ele fala sobre a definição do pecado. O Catecismo vem nos falar assim, ó, o pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta e a consciência reta. É uma falta do amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso e certos bens. A Catecismo da Igreja vem nos falar que quando nós nos apegamos àquilo que é do mundo, nós se afastamos de Deus. E isso consiste no pecado. Isso define o pecado. Quando você coloca algo ou alguém aqui, terreno, mundano, acima de Deus, mais importante do que Deus para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, nós estamos cometendo pecado. Continua. Diz assim, ó, fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. Foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna. Tudo aquilo que é pecado é ao contrário daquilo que Deus quer, é ao contrário da lei de Deus. Deus não quer pecado. Por quê? Porque o pecado nos afasta dele. O pecado nos afasta de Deus e nos aproxima daquele que é o inimigo de Deus, o demônio. O Catecismo da Igreja diz assim, ó, o pecado é ofensa a Deus. Pequei contra ti, somente contra ti, pratiquei o que é mal aos teus olhos. Salmo 51, versículo 6. Aí diz assim, o pecado ergue-se contra o amor de Deus por nós e desvia dele os nossos corações. Ei, gente, se nós não mantermos em pecado, se nós mantemos uma vida, o pecado na nossa vida cotidiana, ela só nos afasta de Deus. Muitas vezes nós não entendemos por que nós estamos passando por tantas coisas ruins. Mas muitas vezes é porque nós estamos pecando demais. Muitas vezes é porque nós estamos pecando demais e estamos nos afastando do Senhor. Estamos dando mais prioridade para aquilo que é mundano do que para aquilo que é de Deus. Então, a partir do momento que eu me afasto de Deus, eu estou me afastando daquilo que vai ser felicidade na minha vida. Daquilo que vai ser o bem na minha vida. Para que constantemente, para que mais na frente eu possa conseguir a minha salvação. Continua e diz assim, ó. Como o primeiro pecado é uma desobediência, uma revolta contra Deus, por vontade de tornar-se como Deus, conhecendo e determinando o bem e o mal. Gênesis 3:5. O pecado entrou no mundo, né, através de uma curiosidade, né, de uma curiosidade e de achar que aquilo seria bom para si próprio. Quando nós fazemos as coisas e achamos que aquilo vai ser bom para mim, quando eu penso no meu eu vou pecar. Mas quando eu penso que vai ser bom para mim através de Deus, aí eu estou fazendo a coisa certa. Quando eu faço a vontade de Deus para que aquilo seja bom na minha vida, eu estou fazendo a coisa certa. Mas quando eu penso que eu vou fazer aquilo porque vai ser bom só para mim e não penso se isso vai ser do agrado de Deus, eu estou pecando. Aí continua e diz assim, ó, o pecado é, portanto, o amor de si mesmo até o desprezo de Deus. Quando eu me amo mais do que eu amo a Deus, eu estou pecando. Eu estou cometendo um grande pecado. Tenho que colocar sempre na minha vida Deus em primeiro lugar. Muitas vezes as pessoas dizem assim, fulano não ama nem ele mesmo. Ele não tem que amar ele mesmo, não, tem que amar a Deus. Aí diz assim, ó, por essa exaltação orgulhosa de si, o pecado é diametralmente o contrário à obediência de Jesus, que se realiza a salvação. Santo Agostinho, tem uma frase de Santo Agostinho que vem nos falar, que fala assim, ó, o Santo Agostinho vem dizer assim, eu pecava porque em vez de procurar em Deus os prazeres, as grandezas e as verdades, procurava-os nas criaturas, em mim e nos outros. Aí diz assim, por isso precipitava-me na dor, na confusão e no erro. Quando você procura algo que não é em Deus, quando você procura algo que não é no Senhor, você vai se precipitar e vai viver uma vida confusa. Isso diz Santo Agostinho. Isso diz um grande santo da igreja. Amém?
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.